Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Carlos, novamente aqui. Chegamos na nossa segunda aula de legislação do SUS. Vou dar sequência a falar sobre a história do SUS, a história pregressa do SUS, a história anterior ao SUS. Na aula passada, nós falamos sobre Brasil Colônia e Brasil Império, são dois períodos históricos e estudamos como é que funcionava a saúde naqueles períodos históricos. Vamos falar de mais dois períodos históricos hoje, vamos falar do Brasil República e da Era Vargas. Então é o seguinte, Brasil República, terminou o Brasil Império, foi proclamada a República em 1889. No finalzinho de 1889, a gente tinha visto lá na aula anterior, a gente falou sobre a teoria miasmática, que era uma teoria onde as pessoas achavam que as doenças apareciam explicadas por essa teoria, que é a teoria dos odores, malodores. Finalzinho do Brasil Império já existia uma outra teoria, a teoria da unicausalidade, teoria da bacteriologia. Foram descobertas as bactérias nessa época. E é disso que a gente vai começar falando. No Brasil República, que é o nosso terceiro período, nós temos que esse período foi um período que buscava modernizar o Brasil, modernizar porque a ciência ela estava avançando muito, a medicina estava avançando muito, quando eu falar muito, em relação às épocas anteriores. Então nós tínhamos um avanço na bacteriologia e um avanço na fisiologia. Nessa época foi descoberto o microscópio, foi descoberto os micro-organismos, como as bactérias, e levantou-se a hipótese de que as doenças não eram mais causadas pelos odores, teoria miasmática, e agora eram doenças causadas por bactérias, micro-organismos, teoria da unicausalidade, certo? Não botei aí, mas vocês anotam. Unicausalidade. Então, tinha como principal fonte de fator de explicar as doenças a bacteriologia, o surgimento das bactérias, que foi descoberta por Pasteur. Você, no ensino médio, com certeza vocês já estudaram os experimentos de Pasteur, que veio, da onde derivou o nome pasteurização. Entre 1800 e 1900, nesse século, já falei que no período colonial a gente tinha muitas doenças, como febre amarela, varíola e etc. Essas doenças elas não foram embora. Pelo contrário, elas se alastraram cada vez mais e o número de casos no Brasil aumentou cada vez mais e gerou muitas mortes. Nós tínhamos que nesse período, nesse século, nós tínhamos que, como principais doenças, a varíola, a febre amarela, a peste bubônica, a febre tifoide e a cólera. Essas doenças juntas, elas mataram milhares e milhares de pessoas. Então, com esse cenário, começou a surgir ideias para fazer com que mudasse esse panorama. Os estrangeiros, eles não queriam vir aqui para o Brasil por conta com medo dessas epidemias. Então, o estrangeiro ele vinha para cá, o português principalmente, ele vinha para cá e acabava pegando as doenças tropicais. As doenças tropicais, como a febre amarela, e acabava trazendo outras doenças, como as gripes. Nesses casos, como o Brasil estava sendo mal visto, porque era um lugar que as pessoas vinham para adoecer, era um lugar onde as pessoas estavam morrendo por conta das epidemias, eles começaram a se preocupar em diminuir essas epidemias. Vocês viram também que na aula passada eu falei sobre a família real que tinha vindo para cá no período imperial, antes do período imperial, depois virou período imperial, e já começou essa visão higienista lá com a família imperial e acentuou-se depois com o avanço dessas epidemias. Então, essa onda higienista ela foi liderada por um médico bem famoso chamado de Oswaldo Cruz. Bem famoso hoje, né? Porque os feitos que Oswaldo Cruz realizou naquela época, eles ecoam até hoje.
nós temos alguns estabelecimentos públicos que recebem o nome de Oswaldo Cruz. Por exemplo, nós temos o Instituto Oswaldo Cruz, temos hospitais Oswaldo Cruz, todos eles em homenagem ao que Oswaldo Cruz fez lá nessa época, durante a onda higienista. Então, o que foi que Oswaldo Cruz fez? Primeiro, ele foi chamado para o Brasil para combater uma epidemia de febre amarela. Ele morava na Europa, estudou na Europa, se formou na Europa, médico, e veio para o Brasil com as ideias que ele adquiriu na Europa e começou a colocar em prática aqui. Que ideias eram essas? As ideias de higienização. Oswaldo Cruz, ele foi chamado para combater a epidemia de febre amarela e ele reuniu um exército de 1.500 homens. Esse exército de 1.500 homens, eles faziam as ações de higiene. Essas ações elas eram feitas através de uso excessivo da força, ou seja, esses homens, esses guardas sanitários, como eles eram chamados, eles invadiam as casas. Por exemplo, ele entrava dentro de uma casa de um doente, pegava as roupas, pegava os lençóis, colchão e tocava fogo em tudo isso para combater os micro-organismos. Então, esse modelo utilizado por Oswaldo Cruz, esse modelo de campanha mesmo, quando a gente fala campanha, ele recebeu o nome de modelo campanhista ou modelo campanhista sanitarista. Então a gente tem que saber daqui, de Oswaldo Cruz, quais são as características. Que ele foi chamado para combater a febre amarela, que ele reuniu um exército de pessoas, guardas sanitários, e eles usavam da força, invadiam as casas, à força, para tentar manter essa higiene de forma violenta. O que despenca em prova é a lei número 1261 de 1904. Essa lei, o que é que ela fala? Com certeza todo mundo já ouviu falar. Ela fala da revolta da vacina. Então, algumas provas que querem se aprofundar nisso, eles geralmente colocam, fazem uma pegadinha dizendo que Oswaldo Cruz foi chamado para combater a varíola, porque a revolta da vacina foi contra a varíola e não contra a febre amarela. Mas Oswaldo Cruz foi chamado para combater principalmente a febre amarela, mas de quebra ele estava combatendo todas aquelas epidemias que existiam naquela época, como peste bubônica, como a hanseníase, como a tuberculose. Mas o que cai muito em prova é a revolta da vacina. Por quê? Oswaldo Cruz ainda estava fazendo suas campanhas de forma violenta e nessa época descobriu-se a vacina. A vacina contra a varíola foi descoberta de forma inusitada. Descobriu-se que pessoas que estavam em contato com feridas da vaca. A vaca ela tinha um tipo de varíola que não era uma varíola maligna, era uma varíola benigna. Então eles começaram, a primeira vacina surgiu mais ou menos assim, preste atenção para você ver como é interessante. Eles retiravam, raspavam as feridas da vaca e inoculavam no ser humano. Essa daí foi a primeira vacina, inclusive uma curiosidade de como surgiu o nome vacina. O nome vacina ele derivou de vaquinha, de vaca. Então, a primeira vacina descoberta foi essa, da varíola. Vocês já sabem da origem do nome vacina, de onde foi que surgiu. E Oswaldo Cruz, ele invadia as casas com seu exército, retirava as pessoas de dentro de casa e vacinava à força. Então, as pessoas, se naquela época que não existia tanta informação a respeito da vacinação, as agulhas eram desse tamanho, hoje tem gente que é resistente à vacina, imagina naquela época. Então, fique sabendo aqui, vou voltar, importante sobre Oswaldo Cruz, é que ele fez um modelo campanista, modelo sanitarista campanista, onde ele usava da força com seus guardas sanitários
para combater a febre amarela e combater as outras doenças. A revolta da vacina foi quando o povo se revoltou por conta desse modo truculento que Oswaldo Cruz fazia suas campanhas. Vamos ver mais. Em 1920, logo depois de Oswaldo Cruz, Chagas, que era um amigo de Oswaldo Cruz, tomou seu lugar. Carlos Chagas, com certeza você já ouviu falar na doença de Chagas, que foi batizada em homenagem a esse médico chamado de Carlos Chagas. Então, o presidente do Brasil, na época, Rodrigues Alves, ele chamou Oswaldo Cruz, conversou com Oswaldo Cruz, disse que as pessoas estavam causando problemas com as revoltas, tiveram outras revoltas, não foi só essa da vacina. A revolta da varíola, da vacina, foi a que tem mais fama, mas existem outras que não foram tão grandes assim. Então, quando o Chagas chegou, ele fez o mesmo trabalho de Oswaldo Cruz, só que de uma forma diferente. Chagas, ele fez um trabalho através de conscientização, um trabalho através de educação sanitária. Então, o modelo sanitarista campanista feito por Oswaldo Cruz, ele sofreu uma reformulação onde Chagas também fazia as mesmas ações, porém sem ter a forma violenta, educando as pessoas, ensinando que a vacina era importante, que a higiene era importante, e nisso ele teve sucesso e conseguiu combater várias epidemias. Então nós temos, ainda que em 1921, Carlos Chagas, ele entra em contato com a Fundação Rockefeller. Nessa época o Brasil só tinha 4 médicos, só existiam 4 médicos para o país inteiro. E precisando de mais médicos para poder combater essas epidemias, ele entrou em contato com a Fundação Rockefeller, que é uma instituição americana, e eles enviaram médicos de lá para cá para poder ajudar a combater essas epidemias. Junto com a Fundação Rockefeller veio também uma enfermeira americana chamada de Ethel Parsons. Ethel Parsons ajudou a formar a primeira escola de enfermagem do Brasil, que foi a Escola Ana Nery, onde funciona hoje a Escola Ana Nery do Rio de Janeiro. Em 1923, na mesma época, onde a Escola de Enfermagem surgiu, nós tivemos o nascimento da Previdência Social. Esse nascimento da Previdência Social foi através da instituição da Lei Eloy Chaves. Então já falamos de 2 leis aqui. A lei que gerou na revolta da vacina, a lei da vacinação obrigatória contra a varíola, foi em 1904, e a lei 1923, que é a Lei Eloy Chaves. Essa lei é importantíssima, você não pode esquecer dela. Esqueça seu nome, mas não esqueça o número dessa lei. Por quê? Porque ela foi o primeiro sistema previdenciário que nós temos no Brasil. Foi a primeira vez que os trabalhadores tiveram algum direito à pensão, a aporte médico e etc. Então, o nome da lei é Lei Eloy Chaves, porque Eloy Chaves era um político da época, que foi quem idealizou essa lei, e ela instituiu as CAPs, CAP, Caixas de Aposentadorias e Pensões. O que eram essas caixas de aposentadorias e pensões? A primeira, antes de ir para as características dessas CAPs, só para a gente finalizar aqui, a primeira CAPs que surgiu foi dos ferroviários. Como é que elas funcionavam? Os trabalhadores, eles destinavam 3% do seu salário para a formação dessas caixas. Era como se fosse um lugarzinho para você depositar o dinheiro, e quando eles adoecessem, eles iam lá nessas caixas e faziam uso desse dinheiro para se tratar. Então essas caixas, elas eram abastecidas com 3% do salário. Só podia participar quem tivesse no mínimo 6 meses de carteira assinada. Elas eram feitas por instituições ou empresas, tá em vermelhinho aí, por quê? Porque a gente vai ver outra forma de previdência, e o que está em vermelho vai mudar.
Então, se liguem nesse primeiro, CAPES era feito apenas por instituições ou empresas. Por exemplo, a primeira foi dos ferroviários. Então, a empresa dos ferroviários que fazia a ligação do sul com o norte, por exemplo, elas tinham suas próprias caixas. Outra empresa ferroviária que fazia trânsito só lá no sul, só lá no sudeste, no caso, tinha sua outra caixa. Outros ferroviários que estavam no nordeste faziam sua outra caixa, ou seja, era por categoria ou por empresas, certo? Aposentadorias e pensões era o que era oferecido para esses trabalhadores. Serviços funerários, socorro médico para a família, medicamento por preço especial, assistência por acidente de trabalho, financiamento e gestão, trabalhador e empregador bipartites. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem financiava as caixas, quem colocava dinheiro nas caixas, eram os trabalhadores e os empregadores. Nesse caso, a gente chama, por ser contribuição de duas pessoas só, chama de sistema bipartite. Prestem atenção no que está em vermelhinho, prestem atenção nisso. Por quê? Porque à medida que os institutos de previdência eles forem aumentando, forem evoluindo, vai aumentando a contrapartida. Ou seja, em vez de ser duas pessoas, dois grupos contribuintes, vão aumentar para 3, vão aumentar para 4. E assim por diante. Assistência médica para o empregado e para a família, ou seja, todo mundo tinha direito, todo mundo que participasse da caixas. E a primeira caixa foi dos ferroviários, como eu acabei de falar no slide anterior. A segunda caixa foi dos marítimos. O que está em vermelhinho vai mudar, já vou adiantar aqui, que quando termina as CAPES, é implantada as IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões. A gente vai ver que o que está em vermelho vai mudar, certo? Mas por enquanto, aprendam que as CAPES tinham essas características. E ainda, aqui, quando chega em 1930, a gente finaliza a parte de República Velha e entra na Revolução de 1930, na Era Vargas. Qual era o contexto nessa época? O contexto nessa época era que o Brasil ele era dominado pelo comércio de café e de leite em Minas e em São Paulo. Então, Getúlio Vargas ele entrou nessa época. A gente chama esse período de a crise dos anos 30 ou Era Vargas, certo? Então, nesse período houve muitas mudanças, aquelas mudanças que foram ocorrendo lá, que foram impostas por Oswaldo Cruz e por Carlos Chagas, elas foram evoluindo e acabaram culminando na criação do Ministério da Saúde e da Educação. Esse Ministério da Saúde e da Educação, antigamente ele era um Ministério da Saúde e de Educação que tinha uma força muito pequena. A quantidade de dinheiro que era investido era de menos de 1% do PIB brasileiro. Então, esse Ministério da Saúde ele foi criado e não tinha praticamente papel nenhum. Ele tinha um papel apenas de fazer campanhas de prevenção e só. E ainda esse dinheiro era dividido com o Ministério da Educação. Hoje nós temos dois ministérios que devem ser fortes, tanto o Ministério da Saúde quanto da Educação, e que devem receber uma parcela do PIB maior do que os outros ministérios. Mas nessa época a gente viu que a saúde era muito ruim por conta disso. Em 1930, já falei, Getúlio Vargas entra nesse período com a sua política de café com leite, que é uma política que dominava o país e estava entre São Paulo e Minas Gerais. Características das IAPs. As CAPES, como eu falei, a gente viu as CAPES anteriormente, as CAPES elas foram substituídas pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões. Esses institutos de aposentadorias e pensões conservavam muitas características das CAPES, mas mudavam isso aqui, ó. Ela foi de 1933 a 1966, quando chegou na ditadura militar, no período do autoritarismo, em 1966, fundou-se o INPS. Aí já vai ser outro que vai entrar no lugar da IAPS. Mas por enquanto esqueçam INPS, vamos aprender primeiro CAPES e IAPS.
Então, são siglas que estão aparecendo, você precisa lembrar. Além das datas, precisa lembrar das siglas também. Ele, em vez de ser por empresas, de ser por instituições, ele agora é por categorias. Então, como o exemplo que eu dei de empresas de ferroviários que faziam ligação do sul com o norte, empresas de ferroviários que estavam lá no nordeste, empresas de ferroviários que estavam lá no sul, agora junta-se todos juntos têm uma caixa só. Então agora a divisão é por categorias profissionais. E a gestão e financiamento, na verdade, financiamento principalmente, ele é feito em contrapartida de 3, ou seja, agora ele é tripartite. Ele agora tem os empregados vão continuar dando os 3% para as caixas, os empregadores e agora o governo também deve dar essa parcela. Isso era o que estava no papel, a gente sabe na prática que o governo acabava arrumando meios de não passar esse dinheiro para as empresas. Então, nós temos ainda que era assistência médica para o empregado e a família, assim como nas CAPs. E as primeiras IAPs foram as IAPs dos marítimos. Eu citei o exemplo dos ferroviários, mas os ferroviários foram os segundos. Diferente lá nas CAPs. A primeira CAPs foi dos ferroviários, já as primeiras IAPs foram dos marítimos. Então, precisa lembrar disso, porque tem algumas provas de concurso que, infelizmente, eles pegam essas pegadinhas, essas minúcias. Em 1949 foi criado um serviço de assistência médica domiciliar chamada de SAMDU, um nome bem parecido com o nosso SAMU, atual SAMU de hoje. O SAMDU ele surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, onde a população de todo o mundo acabou, digamos que, pressionando os governos para que se tenha uma assistência de saúde melhor. Além de ter a guerra, teve outras epidemias, como a epidemia de peste, por exemplo, a peste negra, e muitas pessoas morriam e a assistência de saúde naquela época era muito ruim. Então, por pressão da população, o governo, nessa época, não só brasileiro, mas de muitos outros países, eles começaram a criar alguns órgãos que levavam assistência ao povo. E aqui no Brasil criaram um SAMDU que oferecia um sistema de urgência e emergência, ou de urgência no caso, domiciliar e atender as pessoas em casa. Em 1953, nós temos a unificação do Ministério da Saúde. Então, antes, vocês viram que lá no início da Era Vargas, teve a criação do Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação, já que em 1953 o Ministério da Saúde ele unificou-se. Agora ele era um ministério sozinho, mas ainda era um ministério pouco eficaz, ou ele tinha ações apenas de prevenção, ações apenas de campanista, não tinha tanta força como tem o nosso ministério hoje, certo? Então, essa daqui foi nossa aula de mais 2 períodos históricos, República Velha e Era Vargas. Nossa próxima aula é sobre ditadura militar e sobre o período pós-ditadura militar, e a gente fecha a parte histórica que antecede o SUS e entra na legislação específica. Então, o importante dessa aula é vocês saberem. Vocês viram que hoje ela já foi um pouquinho mais pesada, com mais siglas e mais datas. Então, as datas das leis é importante você lembrar, anota num caderninho, faz um esquema e deixa no lugar bem visível para você nunca esquecer. Então, lembrar das datas e lembrar das siglas, CAPs e APs principalmente, SAMDU também, certo? Então, não esqueça de compartilhar, deixar o like e comentar para que eu possa fazer mais aulas para vocês. E até a próxima. Tchau.